Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos e tal, mais uma vez aqui com vocês, na nossa jornada aqui de aprendendo e ensinando R para análise de dados. E hoje eu quero trazer para vocês uma breve aula, uma breve fala aqui, de novo com slides. Em breve a gente vai passar a usar bem poucos slides, tá? Mas eu preciso conversar com vocês sobre o que exatamente é o R, e por que seria interessante, por que a gente deveria usá-lo? Essa é uma aula importante porque algumas pessoas chegam aqui já tendo uma noção do que é o R, mas às vezes é uma noção meio enviesada, ou às vezes a pessoa olhou para um aspecto, mas não entendeu o todo, ou às vezes a pessoa foi demandada a aprender R, mas ela não sabe exatamente o que ele é, e isso às vezes dificulta você aprender, porque você não tem uma noção melhor do contexto geral da coisa, e, enfim, e aí eu acho válido. Pode ser também que você esteja caindo aqui de paraquedas de alguma forma, né? Você acompanha alguma coisa do meu canal, alguém indicou conteúdo para você, mas na verdade você não sabe muito bem o que é R, aí essa aula é para você também. Se você já tem uma noção boa do que é o R, eu peço, eu na verdade falo isso em toda a minha aula, se você já sabe um pouco sobre esse assunto, me acompanhe assim mesmo. De repente eu vou colocar uma perspectiva, ou eu vou colocar uma ideia de uma forma diferente da qual você já pensou, e isso pode enriquecer um pouquinho o que você já sabe sobre o assunto, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu quero começar relembrando para vocês que todo o conteúdo que a gente tem aqui, ele é aberto numa licença CC BY 4.0. Significa que vocês podem usar, vocês podem compartilhar, podem modificar, criar novos conteúdos. Basta fazer uma referência ao conteúdo original, e que tá tudo concentrado nesse site, tá bom? O site que aparece aqui para vocês. E se você tá aqui, então, não, só é o único lugar no qual você deveria estar assistindo essa aula. Você está assistindo essa aula por um canal do YouTube, pelo meu canal do YouTube, e aí na descrição do vídeo você tem esse link, tá bom? O link que te leva para o site do projeto Aprendendo e Ensinando R para Análise de Dados. Ele concentra tudo, porque ele vai além da playlist, beleza? Dito isso, né, ou relembrado isso, essa não é a primeira aula, se você está caindo aqui agora, dá uma olhada no começo, mas vamos seguir. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é o R. E a primeira perspectiva que a gente tem do R, normalmente, e ela não está incorreta, mas ela é apenas uma das facetas do R, é que o R ele é um programa de computador, um software, um aplicativo, como a gente tem falado mais hoje em dia, de estatística e análise de dados. Isso está correto. Você vai usar o R normalmente de um computador, você vai clicar 2 vezes ou de alguma forma chamar o programa, ele vai abrir e você vai trabalhar com análise de dados. Então ele é isso. Só que ele não é só isso. Ele é uma linguagem de programação, e aí eu coloco sim, mais calma, porque eu já falei isso antes e eu reforço aqui, você não precisa saber programar para poder usar o R, isso vai vir à tona ao longo do tempo com mais clareza, mas confie em mim por enquanto que você não precisa saber programação para usar o R, mas ele é também uma linguagem de programação. E tem uma coisa meio curiosa, como linguagem de programação, o R também pode ser encarado como um dialeto de outra linguagem, chamada S. Que coisa, né? 2 linguagens de programação que tem no nome apenas uma letra. De onde veio isso tudo? Então eu quero falar, mas muito rápido, né? Não é nosso objetivo central esgotar isso, da história do R. Para a gente entender a história do R, a gente precisa entender a história do S. O S ele foi criado lá em 1976 por John Chambers. Chambers trabalhava numa empresa, ele trabalhava com estatística, com análise de dados, e dentro ali do trabalho dele, ele criou uma linguagem de programação, inicialmente quase como uma coisa, deixa eu ver onde isso vai dar, eu vou criar isso para mim, mas isso acabou sendo adotado ali dentro da empresa e depois se tornou um produto comercial, passou a ser vendido, e ele batizou essa linguagem de S. De onde ele tirou S? S de statistics, estatística em inglês, começa com S, e ele batizou a linguagem de S. Já na década de 90, lá em 91,
dois pesquisadores, dois professores, o Rossi Haka e o Robert Gentleman, olharam para o S, eles estavam pensando no cenário de análise de dados, nos programas disponíveis, nas linguagens, eles gostavam de S e eles decidiram, olha, vai ser legal, vai ser interessante criar uma linguagem de código aberto muito inspirada no S, mas ela vai ser então de código aberto, ela vai ser algo novo, né? Oferecido para a comunidade, para todo mundo usar, vai ser gratuito, qualquer pessoa vai poder mexer. E aí eles batizaram de R. E o R vem das iniciais dos dois, Rossi Haka, Robert Gentleman. Eles batizaram de R, em parte também porque a linguagem original na qual eles se basearam é o S. Aí, né, no slide anterior eu falei um dialeto da linguagem S. Então, imaginem vocês que nas linguagens humanas nós temos variações, dialetos, né? Temos pequenas nuances, ou às vezes não tão pequenas, mas que ainda fazem parte de uma mesma linguagem. Uma das formas da gente encarar o R é que ele, como ele foi criado a partir do S, então ele é um dialeto do S. Ele parece muito com o S. Se você um dia tiver em mãos um livro de S, inclusive tem livros do John Chambers, são bons livros, eles funcionam quase tudo para as coisas que a gente faz em R também. O S ainda existe hoje na forma do S+, a sua versão mais atualizada, tá certo? Mas o R nasceu disso tudo. Só que, para vocês entenderem melhor esse cenário, eu quero explicar um pouquinho o que o John Chambers imaginou, o que ele vislumbrou, que levou ele a criar o S e que tudo isso que ele criou veio para o R. Então a gente pode pensar nisso como a lógica de onde o R surgiu. O Chambers, ele tinha uma ideia, ele tinha uma visão. Ele estava num momento, num cenário da história, lembra? 76, né? No qual ele olhava para as possibilidades das pessoas analisarem dados usando computadores ainda bem rudimentares, né? Quando a gente compara com os nossos de hoje. E ele tinha ali duas possibilidades. Ou as pessoas pegavam um programa, um software, um aplicativo pronto, feito por uma empresa, pago, todo fechado. Em que sentido? No sentido de que aquele programa foi projetado para fazer essas análises, esses gráficos, para fazer essa lista de coisas. E ele só faz isso e nada mais, tá? Ou a pessoa aprendia a programar, pegava uma linguagem de programação e criava, mas criava tudo do zero. Ele olhou para esses dois extremos e pensou, e se a gente achasse algo no meio do caminho? Que seja tão fácil de usar quanto um programa pronto, mas que tenha flexibilidade de uma linguagem de programação. Ou seja, o usuário comum, ele pode pegar isso e fazer análise. Ele não sabe programar, ele talvez nem queira programar, mas ele pega a ferramenta porque ele quer fazer uma análise, ele quer calcular a estatística descritiva, ele quer fazer gráficos, ele quer fazer teste estatístico. Então essa pessoa, o usuário comum, e aqui eu penso em mim e eu penso em boa parte das pessoas que devam estar assistindo isso como usuários comuns. Essa pessoa, ela quer usar a ferramenta. Só que aí essa pessoa vai poder usar a ferramenta, mas o outro tipo de usuário, o programador, a pessoa que sabe programar, ela vai olhar para a linguagem e vai pensar, ela já tem todas essas coisas prontas, mas ela não faz essa outra coisa. Eu posso programar algo para ela fazer. E aí isso passa a fazer parte da linguagem, passa a ser incorporado nela. Então vejam que o Chambers vislumbrou algo muito interessante, muito ousado, e que no final deu certo demais da conta. O R ele explodiu e virou algo gigante no meio acadêmico, mas também no meio empresarial, com todo mundo que trabalha com análise de dados, por conta dessa visão. Ele funcionou muito bem, ele balança bem esses dois extremos. Ele foi projetado para ser usado por pessoas que não programam, mas ele permite programação. E na medida que uma comunidade de pessoas começou a construir coletivamente conteúdo para o R, ele começou a se expandir de uma forma absurda. Aquele efeito meio bola de neve, quanto maior ele fica,
maior ele fica mais rápido, porque mais pessoas começam a orbitar aquilo, porque aquilo começa a ficar muito grande, com muita possibilidade, o que atrai mais gente e assim por diante. Então, hoje, o R ele é muito dominante no meio acadêmico como ferramenta de análise de dados, por conta dessa visão lá do Chambers para o S na década de 70, porque funcionou muito bem isso, e a gente tem, então, pessoas nessas duas pontas, trabalhando, apenas usando a ferramenta para fins práticos, que é o que eu quero ensinar para vocês ao longo desse curso. Lá na outra ponta tem gente criando coisas novas que essas pessoas da primeira ponta vão usar, e aí eu brinco que elas se encontram no meio do caminho, e na verdade, às vezes vai acontecer de pessoas que entram pela ponta da análise de dados, elas em algum momento se interessam em programação, elas aprendem um pouco mais e de repente elas começam também a não apenas utilizar o R, mas também a criar coisas novas e a programar, às vezes coisas simples, mas ainda assim elas acabam fazendo parte de todo esse processo. E aí vem a parte prática. Por quê? Afinal de contas, então, eu acho que um pouco do que eu contei já dá um vislumbre disso, né? Mas o que é tão interessante no R, que faz ele ser tão dominante assim no meio acadêmico, como eu falei? Por que vale a pena aprender? Bom, a gente começa pela grande abrangência e flexibilidade, faz de tudo. Tudo quanto é análise ele vai fazer. E se ele não faz, dá para programar ele para fazer. E se você não sabe programar, falando num fórum da internet, num grupo do Telegram, numa lista de e-mail, de repente alguém vai indicar o caminho ou vai acabar construindo aquilo, porque é assim que a comunidade do R funciona, vai fazendo ele se expandir cada vez mais, incorporar mais análises, mais gráficos, mais possibilidades. E aí ele fica imenso nesse sentido. Ao mesmo tempo, essa imensidão dele não é muito assustadora, porque a pessoa que vai usar o R, ela pega os pedaços que ela precisa usar. Ela não tem que aprender essa imensidão, ela vai aprender o pedacinho que é útil para ela, ela vai montar uma caixa de ferramentas da forma como ela precisa. A outra coisa muito atrativa é que ele faz parte desse universo do software livre, o que é muito interessante, né? Eu construo esse curso falando de educação aberta, de conhecimento aberto, de recursos educacionais abertos, e quando eu penso em software livre, código aberto, isso faz parte de uma mesma lógica, de uma mesma filosofia de trabalho, de tornar as coisas acessíveis, transparentes para todas as pessoas. Ele é gratuito e o RStudio também. O RStudio é o programa que a gente vai aprender a usar para trabalhar com o R. Então isso torna o R bastante acessível. Ele também está disponível para vários sistemas operacionais, ele está disponível no navegador, então o grau de acesso a ele é muito interessante. E aí, pensando nessa lógica, né, de meio acadêmico, por exemplo, né, eu sou professor universitário, eu estou sempre pensando nisso, isso é muito interessante. Então eu vou lá nos computadores da universidade onde eu dou aula prática, eu instalo o R porque ele é um software livre e gratuito, eu posso passar ele para os meus estudantes, os que têm acesso a um computador podem instalar ele nos próprios computadores, isso é muito bacana. O R ele tem em torno dele uma comunidade de pessoas como eu e você, das mais iniciantes às mais avançadas, muito grande, muito ativa e muito engajada. É muito legal ver isso, é muito legal ver essas interações. No mundo da programação, às vezes tem grupos que não têm um comportamento tão legal, mas na comunidade do R com a qual eu tenho contato, a minha tendência é sempre ver um comportamento que tende a ser muito positivo, as pessoas tendem a dar boas-vindas para as pessoas novas, indicar caminhos, indicar materiais, tirar dúvidas. E isso é uma das coisas que eu quero ensinar para vocês também. A gente não vai só aprender R ao longo dessas aulas, eu quero mostrar para vocês que existe essa comunidade, que vocês podem participar dela e que ela é muito interessante para a gente. Ele está em constante desenvolvimento e expansão. E aí, de novo, pesa muito as questões acadêmicas, porque eu, por exemplo, faço pesquisa em algumas áreas diferentes, mas eu tenho pesquisas na área de ecologia, que é uma área que traz muita matemática, muita coisa quantitativa, muita análise, então tem coisas novas sendo desenvolvidas, boa parte delas já são desenvolvidas em R, e aí a gente consegue acompanhar isso por conta da expansão dele. E vocês vão ver que vai ter uma característica fantástica no R, essa talvez seja uma das razões mais importantes de todas,
porque eu já mencionei para vocês antes e eu reforço aqui. Usar o R, por mais que para você aprender vá te exigir um pouquinho porque ele é diferente, ó, eu sempre digo, ele não é difícil, ele é só diferente para as pessoas que não vêm da computação, não vêm com um background de programação. Ele não é difícil, ele é diferente, mas vale a pena superar a estranheza e aprender, porque tudo no R é replicável, é reaproveitável, é remixável de você poder modificar e com o tempo ele se torna uma ferramenta que vai te dar duas coisas. Ele vai fazer ficar mais fácil você aprender análise de dados e aprender novas análises, e ele vai fazer com que fazer e repetir a análise fique mais fácil, mais produtivo do que num programa comum. Garanto para vocês. Então vale a pena aprender. Várias dessas coisas elas vão vir à tona na medida que a gente avançar no curso, então não se preocupem se vocês ainda não conseguem entender exatamente tudo que eu estou falando. Essas coisas vão fazer sentido, beleza? E aí, para finalizar, eu quero só falar um pouquinho sobre como que eu aprendo, quais são as estratégias para que eu tenha uma boa aprendizagem no R. Aqui eu posso começar dizendo que uma boa estratégia é continue acompanhando as minhas aulas, porque elas foram projetadas com muito carinho para ensinar pessoas do zero, pessoas que podem ter dificuldade, e eu acho sinceramente que elas vão te ajudar. E eu começo então ali, né, o Como Aprender R, dando a dica. Aulas costumam ser o caminho mais fácil, porque você aprende com um guia. Essa é uma boa maneira. Muito importante, não tentar aprender R pegando algo como, para quem está na universidade, o meu orientador falou que eu tenho que fazer tal análise e que para fazer essa análise eu tenho que fazer no R. Aí eu abro o R e tento fazer aquela análise. Não. Isso não vai dar certo, isso vai ser ruim, isso vai ser péssimo. Não tente fazer esse tipo de coisa. Não vai funcionar direito, você vai ter muita frustração envolvida. Começa da base. E começa da base entendendo tudo que você está fazendo. Que aí quando você for ter que fazer aquela análise que seu orientador mandou, você não vai copiar um monte de código que você não tem a menor ideia do que faz e ter uma mensagem de erro e ficar se descabelando porque você não sabe o que está acontecendo. A ideia é que a gente tem que aprender, entender cada comando que a gente coloca para o R. Isso não é difícil se você começar da base. E uma das estratégias para isso é traduzir. Eu falei para vocês e eu dei um vislumbre disso naquele momento que eu mostrei. Olha aqui o R funcionando. A gente traduz para o português o que a gente está fazendo e quanto mais a gente exercita isso, mais as coisas vão fazer sentido e eu vou fazer isso ao longo das aulas. Uma outra coisa importante é que o R, por ser muito diferente, ele precisa ser praticado. Se você tira um dia, faz um monte de coisa no R, passa 2 semanas sem abrir, quando você abrir de novo, talvez você tenha uma dificuldade de retomar. Tente criar um plano de aprendizado com alguma regularidade, pelo menos uma vezinha por semana. Eu acho que é o mínimo ideal, mas claro, isso varia de pessoa para pessoa. Se você estiver pegando esse curso quando ele já estiver bem pronto, com muitas aulas, você pode olhar para as aulas, para a duração e criar um plano nesse sentido. Fica por sua conta, esse é um curso autoinstrucional, né? E nunca se esqueça que você faz parte da comunidade. Eu vou falar sobre isso mais adiante, vão ter momentos, eu devo ter uma aula dedicada a isso para vocês, o curso ele ainda está em planejamento, tá? Mas uma das ideias é que eu quero mostrar para vocês que entender que existe essa comunidade é muito interessante. Ela pode ser abordada tanto de forma bem interativa, de, por exemplo, não, eu vou entrar para um grupo, eu vou entrar para um fórum, como ela pode ser utilizada de uma maneira um pouco mais distante, que é, eu vou nesses sites onde as pessoas respondem as perguntas, mas eu já acho a pergunta que eu ia fazer mesmo, então eu já pego a resposta mesmo sem eu ter que interagir diretamente. E isso vai ser muito importante também e vai ajudar a gente a aprender R. Beleza? Gente, é isso. Eu ainda tenho algumas coisinhas para preparar com vocês antes da gente colocar a mão na massa. Mas muito em breve a gente começa a trabalhar com R. Joia? Então é isso, pessoal. A gente vai se falando. Como eu sempre digo, compartilhe esse conteúdo, indica ele para pessoas que possam se interessar. Comentem aqui se vocês quiserem. E aí a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Valeu!